Beleza, pessoal. Na aula passada, a gente continuou vendo como programar em Assembly, certo? A gente trabalhou nesse programa aqui da conversão de C para ASM. Lembram? Em que a gente viu como declarar variáveis estáticas, como é que funcionava as chamadas dos sistemas e tal, certo? E aí a gente viu o ADU e assim por diante. Hoje eu quero introduzir para vocês estruturas de controle de fluxo. As instruções que a gente vai usar para fazer ifs, whiles, do whiles. Pode ser? E aí tem dois jeitos de eu explicar isso para vocês. Eu posso pegar e montar pedacinhos de código em que como é que ficaria um while? E aí eu mostro para vocês. Como é que fica um if? Ou a gente faz um programa que tem um monte desses negócios. O que vocês preferem? Eu acho que o programa é melhor, mas vocês têm a liberdade de optar por outra opção. Tanto faz, eu acho. Nossa, acho que tinha morrido esse negócio. Tanto faz? Pode ser o códigozão bruto aí mesmo. Vocês preferem pseudocódigo, então? Você falou, tá falado aí. O que você achar melhor, professor? Eu acho melhor a gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz com a turma de aula C2 hoje de manhã. Eu acho que funcionou bem com eles. Vou abrir aqui para vocês. Fibonacci. Vocês lembram do Fibonacci? Infelizmente. Não lembro. Ah, não. Terminei um de Prolog hoje. Você fez hoje em Prolog, Fibonacci? Então tá fresquinho na sua cabeça. Vou fechar isso aqui. Então, o que eu proporia para vocês é o seguinte, ó. A gente faz um programa para calcular o enésimo termo do Fibonacci. Então, olha aqui um pseudocódigo em C. A gente pede para digitar o número de termos, para saber qual que é o N, né? E daí você testa se o número que você digitou é positivo. Se não for, a gente retorna zero, falando que não dá para fazer nada, não dá para calcular. E aí, se for 1 ou 2, a gente retorna 1, porque Fibonacci de 1 e Fibonacci de 2 é 1, né? Se não, a gente calcula o Fibonacci. É um programa bem simples, mas tem essas estruturas de controle aqui, tem esses ifs e tem esse for aqui, o que permite a gente cobrir bem as estruturas de controle de seleção e controle de fluxo. Pode ser? Pode ser. Então tá. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou escrever no código e explicando. Se eu fizer alguma coisa que vocês não entendem, vocês me interrompem na hora, pode ser? Porque se vocês deixarem passar, vai na barra, vai ficar difícil. Então, se eu fizer alguma coisa muito macabra, você fala, Abdala, calma lá, volta nisso aí e explica pra gente. E daí eu explico. GSI 013, programas, assembly do MIPS, e a gente vai fazer esse Fibonacci.asm. Será que já tem esse arquivo aqui? Não. Então vamos lá, pessoal. Alguma dúvida no programa em C? Acho que não, professor. Tá tudo dominado, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar essas variáveis aqui. Elas são variáveis estáticas, né? Então elas vão para o segmento de dados do nosso programa. Vamos copiar elas lá. Valor nelas? Não, né? Então o que eu tenho que fazer aqui é declará-las de maneira que eu não inicializo o valor, só reserva espaço para elas. Vocês lembram que a gente fez na aula passada? Uma variável estática, a gente associa uma etiqueta ao endereço de memória. É isso que a gente está fazendo aqui, ó.
Então, a etiqueta N, a gente vai reservar para ela 4 bytes, que é o inteiro, né? E a gente vai fazer a mesma coisa para todas as outras, ó. Tranquilo? Vocês lembram disso da aula passada? Sim. A diretiva .space, ela reserva esse número de bytes para gente, mas não coloca nenhum valor lá. Tem alguma outra variável estática nesse programa? Acho que não. Todas as strings, né, filho? Essa Tem que string colocar também? é dado, não é? Se é dado, ela tem que ser declarada e é estático. Eu digitei ele aqui no printf. Em assembly, eu não posso fazer isso. Eu vou ter que alocar na memória esse conjunto de caracteres ASCII, essa string aí. Então, eu pego a string e jogo lá. Ó. Vamos chamar isso aqui de str1. Aí eu falo que ela é do tipo ASCII Z, que tem um terminador, né? E ponho a string. Mais alguma? Foi essa primeira. Depois tem essa string aqui. Vamos chamar essa aqui de strr, que é quando dá erro. Não, o número de termos deve ser um inteiro positivo. O n deve ser um inteiro positivo. Tem mais strings aqui? Tem essa aqui, né? Ó. Tem essa string aqui. Então vamos colocar ela. Mas eu posso colocar desse jeito aqui? O que vai acontecer com esse %d aí? Exato, esse é o nosso problema. Uma das coisas que o C faz para gente, que o printf faz para gente, é permitir a gente substituir esse %d por um valor. Ele concatena esse string. Em assembly eu não posso fazer isso. Eu tenho que deletar esse cara, transformar isso numa string, então eu vou chamar isso aqui 21, e aí eu vou criar str22, ASCII-Z, e aí eu ponho a string 2 ali. Então vão ser, tipo, partes. Exato, eu vou ter que escrever, fazer uma chamada do sistema para falar o Fibonacci D, daí eu vou imprimir o N, e daí eu imprimo a string 22. Ok. Uma coisa que é uma linha em C vai virar umas 9 linhas em assembly. Bom demais. Muito bom, né? Aí a mesma coisa vai acontecer com esse último printf, estão vendo? Tem 2% D ali, ó. Então vamos colocar ele aqui. str31. Professor, mas esse o Fibonacci D a gente já tem, nem precisa salvar ele. A gente já tem na 2.1. Concordo com você, mas você percebeu isso, porque você rodou uma análise aí na tua cabeça. Você acha que o compilador vai fazer isso? Vai se ele estiver rodando um algoritmo de otimização. Se ele estiver simplesmente compilando do jeito que está vindo, ele não vai fazer e ele vai declarar duas strings iguais. Eu não entendi. Tu percebeu que as duas são iguais, não percebeu? Aham. Para o compilador perceber que as duas são iguais, o que ele tem que fazer? O compilador é um programa. Sim. Comparar as strings para Ele ver. tem que estar checando uma comparação de uma string com todas as outras do programa, para ver se ela já foi declarada. E reutilizar ela. Certo? Concorda que isso é uma função que ele tem que rodar? Sim. Esse pedacinho de programa, essa funçãozinha que compara as strings para ver se ela já foi declarada, vai ser uma técnica de otimização para economizar espaço. Aham. Você acha que o compilador roda isso por default? Não, mas tipo, a minha dúvida é no sentido de, vai ter um caso específico que a gente vai estar imprimindo essa string 3.
Aí, no caso, não seria só a gente, ao invés da gente digitar imprima a 3.1, colocar imprima a 2.1? Você tá certíssimo. Elas são iguais. Mas tu percebeu. Tu fez uma análise na tua cabeça. Eu tô traduzindo do C para assembly. Quem faz essa... É como se eu fosse o compilador nessa história. Tô traduzindo de C para código de montagem. O compilador faz essa análise? É isso que eu tô perguntando para você. O que você acha? Então, eu não acho que ele faz. Só que eu não tô. A minha dúvida é tipo, a gente não fala pra ele qual que é a string que ele tem que imprimir? Sim, você falou aqui, ó. Quando você declarou a primeira string, cadê aqui, ó? O Fibonacci D. Essa aqui é uma string, não é? E essa aqui não é outra string no seu programa em C? Aham. Para ele, são dois dados diferentes. Mas aí tem problema a gente pedir pra ele imprimir a string 2.1 mais de uma vez? Não Isso tem. Não tem, não dá erro. Era melhor eu não declarar as duas? Claro que era. Eu estou economizando vários bytes aqui de dados. Todos esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bytes. Eu estou economizando. Aham. Só Entendi. que o compilador tem que detectar isso. Por default, por definição, ele não roda essa comparação. Então ele vai declarar duas strings iguais, entendeu? Entendi. Porque, lembra, o compilador é um programa. O programa é burro. Ele faz exatamente o que você mandar ele fazer. Se você não mandar ele comparar a string que você está tentando incluir no segmento de dados estáticos com as outras que você já incluiu no segmento de dados estáticos, para ver se ela é igual a alguma string previamente declarada, ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente declarar. Entendi. É triste, né, cara, a gente pensar assim, mas é como funciona. Os compiladores, eles estão entre os programas mais elaborados e sofisticados que a gente tem hoje em dia. Eles são capazes de fazer esse tipo de análise? São. Só que você tem que explicitamente habilitar essas funcionalidades. Quando você compila um programa lá no CodeBlocks, tu não vai lá e aperta o F9 felizão, ele abre aquela janelinha de compilação, demora alguns segundinhos e te entrega o executável. Ele está fazendo uma compilação rasa, sem otimização nenhuma. Então, se tu pega e produz um protótipo, e esse protótipo sai da versão alfa, vai para beta e vai para a primeira release, quando você vai para a primeira release, o que tu faz é habilitar todas as otimizações para deixar o programa mais rápido, menor, ocupando menos memória. Mas, em geral, tu não se preocupa com isso, não. Professor, Fala, filho. eu posso estar enganado, mas eu acho que quando você compila no CodeBlocks, ele usa menos O2 para otimizar um pouquinho o seu código. Sim, o menos O2, ele inclui algumas funções de otimização. Mas você pode ser muito mais agressivo com a otimização. Muito mais. Se você for ali nos settings e ver lá as opções de compilação, você vai ver que tem uma montanha de opções de compilação para serem selecionadas. Eu espero que o professor... vocês não têm compiladores. Não. Bom, isso é uma boa e uma má notícia. A má notícia é porque é um assunto muito importante na computação. Afinal de contas, vocês vão programar para o resto da vida. A menos que vocês virem engenheiros de software, né? E a boa notícia é porque é difícil para burro, cara. Foi uma das 3 disciplinas que eu tive que estudar na faculdade. Como é que é? Volta a fita aí, Daniel. Repete, por favor. Compiladores é difícil para burro, cara. Tem muita coisa complicada. Ah, sim. As outras o senhor ensinava, não, professor? Nossa, você não tem noção de como eu era vadio, cara. Eu não precisava. Eu lia os livros, fazia as provas, passava. Então, não tinha que me preocupar. Eu estudo para tudo, na verdade. Isso é diferente. Eu estudo para tudo. Eu tinha, Ainda mais AD. eu tinha meu algoritmo, né? Eu ia na primeira aula, daí eu respondia a primeira pergunta do algoritmo, né? Esse professor vai me ajudar ou não a entender esse conteúdo?
Se a resposta fosse ele vai me ajudar, aí eu prestava atenção na aula do cara e esquecia todo o resto do algoritmo. Ia em todas as aulas e prestava atenção na aula do cara. Se a resposta fosse esse cara não vai me ajudar a entender o conteúdo, aí eu fazia a segunda pergunta do algoritmo. Ele faz chamada ou não? Se a resposta fosse não, daí eu não ia na aula do cara, estudava sozinho e ia só nos dias das provas. Se a resposta fosse ele faz chamada, daí eu ia na aula e ficava lendo os livros da disciplina lá no fundo, ignorando completamente o cara. Tem professor que você não se acerta com o cara. O jeito do cara explicar, a didática do cara não acomoda bem com o seu jeito de aprender. Mas você tem que aprender aquele conteúdo. Se a disciplina está na grade curricular, ela tem um motivo de ser. Então eu pegava 2, 3 livros da bibliografia e levava. E o cara ficava dando aula, eu ficava lá no fundo, lia os livros, ia fazer a prova e passava. Agora, compiladores não tinha jeito. Eu tinha que ir na aula do cara, prestar muita atenção. Depois eu ia, estudava em casa. E foi uma das minhas piores notas na faculdade. E o professor era bom. Realmente era um prazer assistir a aula do cara, mas o conteúdo era difícil. Acho que eu passei com 75, 80 com ele, foi uma coisa assim. E essa foi sua pior nota? Então não foi a É pior. brincadeira, né? Que Tá decepção. humilhando, hein, professor? Nossa. Primeiro semestre passei com 3 em IPC. Passei não, né? Galera, eu gostava do que eu estudava. Realmente eu sentia prazer com aquilo. Eu me formei em 3 anos e meio. Tá, porra. Eu me formei em 3 anos e meio. Professor, que curso que era? Ciência da computação. Ah, Foi crédito, professor. Só puxava 8 matérias. puxava 15 matérias por período, hein? Eu fiz 7 por período. Eu fiz 7 por período. Me formei em 3 anos e meio. Feliz fazendo 3 em assim aqui, velho. Você vai ficando velho, cara. Você olha para trás, você se arrepende de algumas coisas, né? O grau de felicidade, de medida se você viveu uma vida bem vivida, é se você tem poucos arrependimentos. Um dos poucos arrependimentos que eu tenho foi ter feito a faculdade tão rápido. Se fosse hoje, eu tinha feito a faculdade em 6 anos, 7. Eu tô vivendo esse seu sei que sonho, foi então, o pra professor. você. Tá beleza. A faculdade é a melhor época da tua vida, cara. Não tem por que correr. Isso é debatível na pandemia. Obrigado, Covid. Não, certo, mas por que a universidade é a melhor época da tua vida? Por causa que o ambiente universitário é massa pra caramba. A universidade não é só as aulas, tem mais um monte de outras coisas que você pode fazer na faculdade. E quando eu olho para trás, eu vejo que foi a melhor época da minha vida. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu tinha ido bem devagar na faculdade. Tinha feito umas 3, 4 disciplinas por semestre. Tô certo, então, puxando 3. Valeu, professor. Foi, mas de longe, uma das melhores épocas da minha vida. Bom, declaramos tudo que a gente precisava, agora a gente pode começar a escrever esse programa. Então, a primeira linha que a gente tem que escrever é a linha 10. Vamos lá? Terminamos o segmento de dados estáticos, agora a gente vai fazer o segmento de código, ou texto do programa. A linha 10 fala para a gente imprimir a string 1. Então, como é que a gente faz? A gente coloca no registrador V0, o que tem no registrador 0, mais o código de impressão de string, que nós, como pessoas inteligentes, não decoramos. Vamos consultar. O que é mentira? 4 red DMs, Lucas. Só vi agora. Eu tinha falando que eu estudo aí. Ah, tá. Então, como nós somos pessoas inteligentes, nós não vamos decorar essa porcaria de código, nós vamos consultar ela toda vez que a gente precisa, certo? É 4. Quem foi a Ludmilla? Fui eu. A Muriel? O código da aula passada aberto aqui. Ah, tá. Ela tá certa. A gente coloca 4 no V0 e no A0 a gente coloca o endereço da string, o primeiro caractere da string. Então a gente põe o código 4, isso aqui é para impressão de string. Daí a gente dá um load address, coloca no A0 o endereço do str1 e chama o sistema.
Beleza? A Muriele decorou já o código 4. Só aquela cola aberta aqui do lado, a gente ignora isso. Gente, vocês têm noção de que eu uso isso numa base quase diária há pelo menos 10 anos e eu nunca decorei? Isso nos conforta. Olha essa linha aqui, ó. A scanf%d leu n. Agora aqui tem uns detalhinhos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler um inteiro, não é? Então vamos fazer isso. Para ler um inteiro, a gente vai fazer a mesma coisa. Colocar o código no V0. Eu acho que é o 1, mas vamos consultar. 5. Eu acho que a Muriel devia dar aula para vocês, galera. 5. E daí a gente chama o syscall. Quando a gente faz isso, quando o syscall retornar, na linha 51, o V0 vai ter o número lido, certo? Só que observem o seguinte, eu estou lendo o N, não é? E aonde existe o N para mim? O N existe na memória, eu reservei espaço para ele, não reservei? Então, eu tenho que colocar esse valor lido na memória. A gente fez isso na aula passada, não fez? Vocês não lembram? Não. Então, nós vamos fazer. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é tirar o resultado do V0, porque o V0 a gente fica usando o tempo inteiro, toda vez que a gente precisa no syscall, certo? Então, eu vou fazer um ADU, vou colocar, por exemplo, no S0, o que tinha no registrador 0, mais o que tem no V0. Então, esse cara aqui faz para a gente o S0 ser igual ao N. Professor, Fala. qual que é a diferença? Que assim, a gente usou tanta vez que eu já buguei. Qual que é a diferença do ADU pro AD pro ADDU? A gente tem 4 ADs. Tem o AD, o ADU, o ADI, o ADU. Certo? São esses 4. Esse cara, ele tem assim, ó, RD, RS e RT. O RS é o primeiro operando, o RT é o segundo operando e o RD é o destino. Então, a semântica desse cara é assim, ó. RD, desculpa, recebe RS mais RT. Esse cara é igualzinho. O que muda é que esse U é de untrapped. Significa que quando acontece um overflow, ele não trava o processador, ele não pula para o tratamento de integer overflow, que é uma característica que tem no processador MIPS. Você pode definir uma rotina de tratamento de erros. O overflow, integer overflow, é um erro. Quando você soma um número e o número resultante, soma 2 números e o número resultante é maior do que o que cabe no número de bits que você tem alocados. Por exemplo, com 32 bits, eu consigo trabalhar na faixa de menos 2 bilhões e uns quebrados até mais 2 bilhões e uns quebrados. Imagina que eu somo 2 bilhões mais 2 bilhões, vai dar 4 bilhões, que não é representado em 32 bits. Então, isso aí vai gerar para mim um erro que chama integer overflow, ou seja, o inteiro que eu quero representar, ele transborda a minha capacidade representacional. Eu preciso de mais bits para representar ele do que eu tenho propriamente disponíveis. Isso é um erro, porque o computador é uma máquina discreta, certo? Quando isso acontece, o MIPS ele lança uma armadilha automaticamente. Aconteceu o erro, o programa para de executar e ele pula para uma região da memória onde está a rotina de tratamento daquele erro. O que o ADU faz é, se der esse erro, você ignora e continua como se nada tivesse acontecido. O AD, se você usar o AD e acontecer o erro, ele vai interromper a execução do programa e vai pular para a rotina de tratamento do erro. Entendeu? Então, é basicamente deu overflow, ignora, segue a vida, nada aconteceu. Exato. E agora, os compiladores C, que implementam, geram código para MIPS, eles não implementam o AD, nem o ADI. Só o ADU e o ADU. Por isso que eu estou usando eles. O ADU muda
em relação ao AD, o seguinte, um dos operandos é uma constante, então vai ser RT, RS e a constante. E a semântica dele é RT recebe, pode ser assim, né? O RS mais a constante. Também vai ser untrapped. Apareceu, filho? Entendi. Então a diferença é só que o ADDU, o valor do RT é variável, enquanto que no ADU ele é fixo. Isso. Com o I é de imediato. O valor está imediatamente disponível na instrução, Ah, entendi. ou no registrador. Só que essa Entendi. constante ela é de 16 bits. Quer ver um negócio? Em C, você faz muito isso aqui, ó. I mais mais. Não faz? Como é que fica essa instrução? Fica assim, ó. Digamos que o I esteja no S0. Coloca no S0, que tem no S0 mais 1. Não é isso que é o I mais mais? Sim, sim. Se você estiver usando a aritmética de ponteiro, esse 1 vai mudar. Vai ser o número de bytes que tem aquele tipo de dado. Beleza? Podemos deletar isso e continuar, então. Professor, Professor, bati Fala. uma dúvida. Pode Acho falar. que eu interrompi alguém. Perdão. Na hora que você chama o syscall aí, o V0 vai retornar para zero? Eu não entendi muito bem. Você colocou, na linha 49, tu colocou 5 no V0, não é isso que tu fez? Isso. Aí na 52 ele está como zero? Quando tu chamar o syscall, ele vai sobrescrever esse 5 que está no V0 com o número que tu digitar. Certo. Ah, tá. E depois você colocou E daí eu esse peguei número. V0 mais 0, que dá o próprio V0. E coloquei no S0. Ah, tá. Então S0 seria igual. Ah, tá. Não entendi. Só porque o V0 eu estou usando o tempo inteiro. Então, se eu deixo o número que eu li lá no V0 e eu colocar um novo número no V0, eu perco o número que eu li. Por isso que eu tirei ele de lá. Certo. Aí você armazenou em S0. Isso. E agora o S0 vai ser nosso registrador de trabalho, onde vai estar o N, que eu vou usar no meu programa. Agora o que eu preciso Ah, fazer? certo. Eu vou carregar o endereço num registrador qualquer, vamos usar um temporário para isso, do N. O N não está declarado aqui no segmento estático. Então eu peguei esse endereço e coloquei no T0. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar a memória. O que essa instrução está fazendo é o seguinte. Ela está pegando e colocando na memória. Opa. Em que posição? No que tem no T0 mais 0, é o endereço, né? O índice do array. Eu vou fazer ser igual ao S0. Então, efetivamente, eu estou colocando o N que eu digitei na memória naquela posição, não é? Vamos ver isso aqui rodando. A última coisa que eu vou fazer aqui antes da gente rodar, compilar o programa para ver, vai ser o seguinte, ó, vou colocar no V0, código 10 e chamar o syscall. Isso aqui, professor, return 0. Fala, filho. aqui, o primeiro LA ali no printf, qual que é a função dele mesmo ali? A string 1, que é essa aqui, ó, digite o número de termos. Ela é um dado estático, não é? Então, esse LA aqui está colocando o endereço do primeiro byte dessa string, do D, no A0. Mas e a linha anterior? O que que ela está fazendo? Eu pensei que a linha anterior estava fazendo isso. A linha anterior está falando que eu quero imprimir uma string. Esse é o código para impressão de string, né? Aqui, ó. Help scalls. Para imprimir string, você coloca V0, 4 no V0 e o A0 tem que ter o endereço da string e terminá-la com nulo a ser impressa. Entendi. Entendeu? Uhum. Professor, aproveitando a pergunta do Gustavo, então é tipo assim, o ADU é tipo printf, o LA é a string entre aspas, e o syscall é um ponto e vírgula.
Exato. O ADU está falando o seguinte, ó, filho, eu quero que você chame o sistema para imprimir uma string. Qual string? Ah, é um ponteiro que está no A0. E o Syscall fala assim, agora executa esse troço para mim. Ah, agora ficou mais fácil. Só que é extremamente mais literal do que a gente fazer um printf, concorda? Sim, não, claro. Mas assim, uma boa analogia. Porque pelo menos dá para entender. Não, maravilha. Então vamos compilar isso e ver se tem algum erro. Não tem. Passou legal. Então, ó, vamos debugar juntos para vocês verem. A primeira instrução é colocar o 4 no V0. Se vocês vierem aqui no V0, vocês vão ver que tem 0 aqui, tá vendo? Depois que eu executar a instrução, o V0 tem o 4. Daí eu vou colocar o endereço da str1 no A0. Olha aqui, a str1 está no endereço 10010010, não é? Então eu vou executar, lembra que ela é uma pseudo-instrução, ela vai ser dividida num lu e num or, a gente viu na aula passada isso aqui. Aí, ó, agora olha aqui, o A0 tem o endereço 268501008, que está em decimal. Se a gente mostrar ele em hexa, vai ser 10010010, que é exatamente o endereço dessa string, certo? Que é essa célulazinha aqui. Se eu mostrar em ASCII esse conteúdo, o caractere menos significativo é o D, ó, é o primeiro caractere da string. Então ele fez exatamente o que a gente queria. Colocou o endereço da string no A0. E agora eu chamo o syscall. Aí vai ter que aparecer aqui na saída padrão. Ó. Funcionou do jeitinho que a gente queria, né? Agora eu vou colocar o código 5, que é para leitura de inteiro. Vou chamar o syscall e vai ficar o cursor aqui. Aí eu vou escrever a resposta para a vida, para o universo, para tudo mais. Dá um Enter. Agora, olha aqui. V0 tem o número 2A. 2A é 42 em hexa. Tá vendo? Então, tá lá o número que eu digitei. Agora, a próxima instrução está movendo do V0 para o S0. O S0 aqui, ó, tem 0. Quando eu executar ela, ele vai passar a ter 42, o 2A. E agora eu vou carregar o endereço do N e salvar ele na memória. O N está aqui, ó, na 10010000. É esse aqui. Deixa eu tirar de hexa, deixar ali. Quando eu executar a instrução, ele coloca 42 lá. Pessoal, rapidinho, eu vou tomar um remédio e já volto, tá? 2 minutinhos.
descobri um jeito de fazer vocês falarem um monte. É só eu sair para fazer xixi. Eu ia tomar um remédio, sim, Samuel. Eu tomei. Eu tenho um corte na mão. Eu tô tomando um antibiótico que tem que ser controlado, tem que ser por hora específica. E daí eu entrei lá dentro, olhei para a privada, ela olhou para mim, eu fiz um xixizinho. Vamos lá? Bora. Então tá, a gente parou no salvar na memória. Vocês entenderam que eu coloquei no lugar onde era reservado para o N, o número que eu li, o que estava no S0. Daí as duas últimas linhas ali são só o return zero, né? Falando para o sistema operacional que tudo correu bem. Agora, a próxima coisa que a gente tem que passar no programa é esse if aqui. Mandaram até meme no grupo da... Então vamos lá. As próximas linhas que a gente tem que traduzir são essas aqui. E aqui a gente começa a ver as estruturas de controle de fluxo. Em C, isso não tem nenhuma novidade para vocês, tem? Não. O que especificamente? O código em si aí, ó, esse if. Não, todo Tudo mundo tá normal. calejado já. Agora, em assembly, isso é infernal. Pensa no seguinte, eu tenho o if, ele tem uma condição lógica, e isso aqui vai ser avaliado, tudo que está entre o parênteses do if vai ser avaliado para verdadeiro ou falso. Em C, se é zero é falso, se é qualquer coisa diferente de zero é verdadeiro, não é? Se isso for verdadeiro, eu executo o corpo. Se for falso, eu pulo o corpo e vou para a próxima linha depois do corpo do bloco do if, não é isso? Não é essa que é a semântica? Como que eu faço? Oi? Correto. Como que eu faço isso em assembly? Bom, eu tenho algumas opções. A primeira instrução que eu posso usar é a BEQ. Também tenho a BNE e eu tenho a SLT. Então vamos ver quais são essas instruções e como é que elas funcionam. Eu vou pegar aqui e compartilhar o Paint com vocês rapidinho para desenhar isso para vocês, tá? Vocês estão vendo o Paint aí, né? Sim. Sim. Então, beleza. Sim. Primeira instrução que a gente tem que ver é essa aqui, ó. Mas peraí, tô vendo não. O meu ainda tá sem nada aqui. Tem mais alguém que não tá vendo? Eu tô, normal. Tá chegando aqui. Eu não tô vendo não, mas acho que a minha internet tá meio lenta. Então, só deixei quieto. Beleza. Então, ó, o BQ é a abreviação para branch, if, equal. E a sintaxe dele é essa aqui, ó. BQ. Aí você vai comparar o registrador RS com o registrador RT. Se os dois forem igual, você vai pular para um label. Beleza? Semântica dele. Se RS for igual a RT, você faz um jump para label. Senão, você não faz nada. Executa a próxima instrução. O que quer dizer jump para label, professor? Você vai pular para aquele endereço de memória. Deixa eu dar um exemplo aqui. Um add aqui, um sub aqui, aí aqui vai ter um BQ, $S0, $S1, e vou chamar de next. Daí aqui vai ter um add I, um load address, um save word, esse aqui vai ser o endereço next, está associado a essa instrução aqui, que vai ser, sei lá, um load word. Os argumentos não importam aqui. Então, o que vai acontecer? O programa vai executar nesse sentido, certo?
Ele vai executar o add, bonitinho, vai executar o sub, bonitinho, vai vir o BQ. Daí ele vai ver. O S0 é igual ao S1, ou seja, o número que está em S0 é igual ao número que está em S1, completamente igual, todos os bits são iguais. Se for, eu não executo esse add aqui, eu pulo direto para cá e executo o load word. Agora, se o S0 for diferente do S1, eu não pulo para esse label, eu executo o add. E aí, uma pergunta nesse sentido, ele vai, que é diferente, ele vai executar o add, o ADI, o LA, o SW e depois o next? O next é só uma associação. Eu estou associando o endereço de memória onde está essa instrução load word. Ao next. Eita. Entendi. Certinho. Entendeu? É um salto. Não, perfeito. Entendi. Só que uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês é o seguinte. Olhem a semântica dele. Se os dois forem iguais, você pula. E olha como é que é um if. Se, ou seja, se os dois são iguais, é true, não é? Isso. Se os dois são iguais, eu pulo. Se eles não são iguais, aí eu executo a próxima instrução. Olha como é que é a semântica do if. Se for verdade, eu executo a próxima instrução. O bloco. Percebe que é o inverso? É o inverso, né? Então, você tem que... E isso é verdade para todas as instruções de assembly. Você tem que manter isso em mente. Porque quando a gente for escrever o programa, a gente vai ter que levar isso em consideração. Beleza? Professor, Fala, filho. esse label seria o quê? O label é uma etiqueta, é um apelido que tu dá para o endereço de memória. É como se fosse uma instrução também. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ah, não tá, tem que mudar ali para mostrar o Mars. Depois eu faço isso. Mas lembra quando a gente está declarando as variáveis estáticas? A gente não declara o label N e associa ele a um endereço de memória? Aham. Na realidade, a memória ela existe. Tudo que nós fizemos foi falar assim, olha, eu quero tomar nota de que esse endereço específico de memória, eu vou associar esse apelido aqui, essa etiqueta. Do mesmo jeito que eu posso fazer isso com uma célula de memória do segmento de dados, eu posso fazer com uma célula de memória do segmento de texto, de código. Você pode associar uma instrução a um endereço. Toda instrução vai existir na memória, não vai? Uhum. Então, ela tem um endereço de memória de onde ela está localizada. Quando eu crio uma etiqueta para uma instrução no código, na realidade, eu estou falando o quê? Que essa etiqueta é um endereço dessa instrução na memória. É como se eu estivesse criando um apelido para aquele endereço. Exato, é exatamente isso que é um label. Ah, sim, Então, fechou. percebe o seguinte, ó, o load word ele vai existir no endereço de memória. Eu estou falando assim, olha, pega e associa essa etiqueta next a esse endereço de memória. E no BQ aqui eu estou falando, se os dois forem iguais, pula para esse endereço de memória. Saquei. Efetivamente, eu não vou estar executando o AD, o ADI, o LA, o SW. Eu vou direto executar o load word. Fechou. Entendi. Valeu. Não, que isso. O BQ é a primeira instrução dessas. A segunda é o BNE. Ah, professor, uma dúvida que surgiu aqui rapidão. Tá. No caso do BQ, se ele fazer o jump lá pro next, ele faz um jump temporário e depois volta e executa as outras, ou ele simplesmente ignora as outras e segue a partir do next? Ele segue a partir do next. Ah, tá, beleza. A instrução, uma vez que ela está executada, passou. É passado. Não fica pendente nada. Ah, não, tranquilo, obrigado. Não é um salto ioiô, né? Que pula, executa uma instrução e volta para executar a subsequente. Não. Ele pula e realmente pula todas essas instruções e segue a vida. Certinho, obrigado. Não, que é isso. O BNE, que é uma variante do BQ, significa branch if not equal. Como vocês podem imaginar, pula se não for igual. Então, aqui, ó, BNE, você vai comparar o RS com o RT e aí pula para label. Então, a semântica é se
o RS for diferente do RT, você dá um jump para label. Beleza? Uma dúvida. O que acontece quando eu não faço esse jump, executo as instruções e chego no label? Por exemplo, se nesse caso aqui do BQ, se o S0 for diferente do S1, aqui tem o 42 e aqui tem o 10, por exemplo. Não vai ser igual, né? Então eu não vou saltar para o next. Acabou a execução da instrução, a próxima instrução que eu vou executar é esse add aqui. E quando você chega no next? Porque ela vai... Normal. Vou executar essa, depois essa, e assim por diante. Porque uma instrução tem o endereço onde está uma instrução tem um apelido, não significa que é só apelido. Dane-se, eu estou lendo uma posição de memória. Mas eu tenho um jeito de referenciar facilmente esse endereço de memória. Se eu quisesse, em vez do next, colocar aqui o endereço de memória, dava igual. Entendi. É porque quando a gente usa o if e o else, seria basicamente assim, ou vai rodar uma ou vai rodar a outra. Nesse daí, não. Se eu não fizer esse jump, eu vou meio que executar tudo. Exato. A gente vai fazer um else também aqui, tá bom? Para mostrar para vocês como é que fica. Entendi. Muito obrigada. Que isso? Tá, depois que a gente terminou o BNE, a gente tem uma outra instrução importante para controle de fluxo, que é o SLT. Ela significa set if less than. Seta se for menor que. Semântica dela, SLT, RD, RS e RT. São registradores, né? Esse é o protótipo dela. A semântica é: se o RS for menor do que o RT, o RD recebe 1. Se não, o RD recebe 0. Isso é o número 1 e o número 0. Beleza? Ela vai setar o destino com 1 se o RS for menor que o RT. Ela serve para eu comparar se uma coisa é menor que a outra. E ela coloca isso num flag que depois eu posso testar usando BQ ou BNE. A última instrução que eu quero discutir com vocês é essa aqui, ó, J. Ela significa jump. E a sintaxe dela é J label. E a semântica dela é PC recebe o label. O PC é o Program Counter. É um registrador que tem o endereço de onde está a próxima instrução que você quer executar. Ele até aparece aqui, ó. Vendo o PC? É um registrador muito importante. Em algum lugar do processador, você tem que guardar o endereço da instrução que você está executando. E o contador de programa conta ou aponta para a próxima instrução a ser executada, ou a instrução que você está executando. Entenderam? O jump é um salto incondicional. Em C, isso chama goto. Daí, vocês já viram goto em C? Não. O professor de PC não falou para vocês não usarem goto? O professor de Falou Pra não usar. Ele falou para não usar. Mas eu uso respeito mesmo os assim. paradigmas da linguagem. Go to. Uai, mas por que tem no C se não é para você usar? Se não é para usar, não era mais fácil tirar da linguagem? Na verdade é porque ele queria que a gente aprendesse a implementar um GoTo sem usar o GoTo. Tipo, como usá-lo sem... Exatamente isso que ele disse pra mim. Em assembly, não existe estruturas de alta ordem como if, while, do while, for, switch case. Não tem nada disso. Tudo que tu tem é goto e testar se uma coisa é igual, diferente ou menor ou maior que a outra. Professor, o que seria um GoTo? GoTo quando você fala assim, o GoTo vai para algum lugar, ele pula as instruções e vai para aquela instrução que você apontou.
Já vai direto para ela. É. Ele pula as instruções que tu quer. Você pode fazer um if, se uma condição for verdadeira, você pode, dentro do corpo do if, dar um go to para onde você quer no programa. E o problema é que eles falam que se você faz isso em C, o seu código vira código espaguete. E eu rio, porque o que eles têm que falar é que, em última instância, só existe goto, só existe jump. Mas que uma linguagem de alto nível, ela esconde essa simplicidade através de estruturas sintáticas de mais alta ordem, mais expressivas. Então, se você está usando uma linguagem de alto nível, você não deveria precisar usar o goto. O problema é que, às vezes, o teu algoritmo é tão intricado que é mais fácil tu usar goto. E aí chegou um ponto em que isso se tornou uma verdade, que eles criaram duas instruções extra, o break e o continue. O break vocês devem ter visto quando vocês estudaram o switch case, não foi? Sim. Mas o continue vocês já chegaram a usar? Eu não estou falando no Mario, quando você morre 3 vezes. Eu, pelo menos, não. Eu já usei bastante continue. Explica para os seus colegas uma situação em que você precisa do continue. Por favor. Quando você não quer, por exemplo, você está dentro de um for, e você executou um bloco de código que já validou algum dado, alguma coisa que você precisava. E você não precisa executar daquilo para baixo, daquele ponto para baixo, mas você não quer sair do seu laço, você quer executar a próxima interação. Aí você não pode dar o break, senão você quebra o laço, e você não pode executar aquilo que está para baixo. Então você só dá um continue e volta para a próxima interação do seu for ou do seu while. Perfeito. O continue invalida o bloco da posição dele para baixo e continua na próxima interação. O break efetivamente sai do bloco. Como é que você implementa Mas isso? perdão. Assim, é com jump. Fala, filho. É como se ele continuasse, fizesse outra regra, ou é como se ele, se essa segunda regra do continue não se concretizar, ele volta lá para a primeira? Deixa eu dar um exemplo. Não entendi muito bem. Vou dar um exemplo para você. Deixa eu compartilhar aqui o Mars e eu escrevo o código. Bom, não é C que nós estamos estudando, mas como a gente está preocupado em passar código de C para Assembly, né? Então, eu vou escrever aqui, depois eu apago, tá? Imagina que você tem um código assim, ó. Se o x for menor que y, daí você vai executar um bloco. Certo? Aí aqui você tem um if. Tem um bloco. Depois tem um for aqui. Que vai ter os argumentos dele. E vai ter um bloco. Certo? Certo. Então, você pegou e fez esse... desculpa, é melhor assim, ó. Você tem um for, tem os argumentos dele aqui, e ele vai ter o bloco dele. Daí aqui dentro você tem um if, e dentro desse if a gente tem esse if aqui, certo? Uhum. Você tem mais código. Você testa aqui, ó, um caso especial, x igual a 0. Você pode dar continue. O que vai acontecer? Se o x for igual a 0, o x x é menor ou igual que 0, assim. E aqui você testa. Mas se o x for 0, ignora. Pulo tudo isso aqui e executa a próxima iteração do for. Ah, entendi. Entendeu? Ele ignora, entendi. Ele ignora essa iteração do for. Essa em específico, aham. Ou, por exemplo, se eu não tenho for, se eu tenho só um if, e dentro do if eu tenho esse caso aqui, ó, x menor ou igual que y, mais o x é 0. Se o x for 0, é um caso especial que eu sei que eu não preciso tratar. Por exemplo, tem uma divisão por x aqui. Eu não quero executar, porque vai dar erro, certo? Daí eu falo assim, mas se o x for 0, continue. Daí ele vai fazer o quê? Ele não vai executar o resto do código. Ele vai sair do bloco e vai executar essa linha aqui, a 67. Uhum.
nesse caso, o break funcionaria igual. Se eu colocasse um break aqui, ó. Mas aí você não poderia continuar o código. Não, O continua. código do if. Ele vai Lá parar dentro do if. esse bloco e vai executar a linha 67. Mas no caso do for, se eu colocasse o break, eu saía do for. Uhum. E não continuava na próxima iteração. Beleza? Entendi. Então, continue é para você usar com estruturas de repetição. O break é para você usar com estruturas de seleção. Tá. Então, vamos ver o nosso problema aqui. Eu quero fazer esse teste aqui. Ó, se o n é menor que zero. Bom, é menor ou igual que zero. Falar se o n é menor ou igual que zero, se o n for menor ou igual que zero, eu quero executar o código. Quando que eu não quero executar o código do if? Quando ele for maior que zero. Quando ele for maior que zero, não é? Então, é isso que eu vou fazer, cara. Eu vou fazer isso aqui, ó. DNE. Pula se não for igual. Não, pula se for... Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem o BNE, o BEQ e o SLT. Vamos usar um SLT, ó. 7 se for menor ou igual que zero. E daí, quais são os argumentos que eu vou usar? Tem um termo destino, que vai ser o nosso flag, vamos usar o T0 de novo. Não estou precisando dele mais, vou usar ele aqui. Porque o T0, nesse ponto, tem o endereço do N, mas eu pego o endereço do N com LA sempre que eu quiser. Então, eu posso reutilizar o T0. Então, eu vou reutilizar o T0 aqui, e eu vou colocar 0, 1 nele, dependendo se o N for menor que 0. Ou melhor, se o N for maior que 0. Professor, Oi. tem uma instrução aqui que eu estou lendo que ela é branch if less than equal to 0. Não seria tipo usar um SLT nesse caso? Vai usar branch less than 0. Essa aqui. Eu não quero afogar vocês com centenas de instrução. Quero mostrar para vocês como resolver os programas usando um conjunto mínimo de instruções. E mesmo assim, você não vai conseguir usar essa aqui. LDZ. Você vai ter que usar BGTZ. Mas no final das contas é o mesmo propósito, resolve o mesmo problema. Essa aqui é BLTZ, eu estou fazendo exatamente esse caso. Não é isso que eu quero. Porque se eu tenho exatamente esse caso, eu vou entrar no for, no if. O que eu quero é o inverso disso para eu entrar no if. Por isso que eu tenho que usar BGTZ. Só que a gente não vai usar nenhuma dessas duas. A gente vai usar o SLT e daí a gente vai usar um BEQ em seguida. Que a gente não precisa usar aquela. Agora, se você quiser usar durante uma prova, um trabalho, fica à vontade. Mas eu vou evitar usar muitas instruções com vocês. Eu vou me limitar a umas 25, 30 só. Certo, beleza. Porque depois a gente vai construir esse processador. E eu vou construir só essas. Se eu for construir as 100 e poucas, a gente vai precisar de 3 semestres. Daí não faz sentido, né? Então, o processador que eu vou construir com vocês, ele não é completo. Ele implementa o mínimo necessário para executar qualquer programa. Beleza. Em alguns casos, a gente tem que dar umas voltas ali, mas dá para fazer. Então, olha aqui, ó. Testar se o N é menor ou igual que 0 é igual a testar, isso aqui é equivalente, o 0 é maior ou igual a N. Concordam? Sim. É igual, não é? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. É igual isso aqui, não é? Agora, como que eu descubro se o número é maior que 0? Eu posso fazer isso aqui, ó. Set less than. E aí eu vou comparar o 0. E o registrador 0 tem 0, né? Com o N, que está no S0.
Então, percebe que se o n for um número negativo, eu não quero executar esse if. Se o n for 0, eu não quero executar esse if. Eu só quero executar esse if se o n for maior ou igual a 1. Não é? Correto. Não, desculpa. Eu não quero executar esse if se o n for maior ou igual a 1. Se o n for um positivo inteiro. Se o n for negativo ou 0, eu executo o if. Se o n for um positivo inteiro, eu não executo esse if, não é? Certo. Então é isso que eu vou fazer, ó. Se eu vou comparar, o 0 é menor do que o n, o S0 é o n, né? Tá aqui, ó, na linha 51. Então, se o 0 for menor que o n, eu vou colocar 1 aqui. Senão, eu coloco 0. No caso, o SLT ele faz isso. Ele compara se o primeiro é menor do que o segundo. Tá fazendo isso aqui, ó. 0 é menor do que n. É isso que ele tá comparando. É isso que eu tô perguntando. Ah, tá. E aí, no caso, quem faz isso é o SLT. Ele faz isso. 0 recebe 1. Se não, T0 recebe 0. Essa é a semântica desse negócio. Então, observe o seguinte. Digamos que o meu n seja menos 5. Aí eu vou comparar. 0 é menor que menos 5? A resposta vai ser não, não é? Então, o T0 vai receber 0. Se o n for 42, por exemplo, 0 é menor que 42? É. Então, o T0 recebe 1. Aí eu testo aqui, ó, branch not equal. E agora eu vou comparar quem? O T0 com o registrador 0. E aí eu pulo para sai 1. Não, aqui eu tenho o corpo do if. É enrolado para burro. Esse aqui vai ser aí 1. Então vamos ver aqui. Se o n for menor ou igual que 0, eu quero dar esse print, não é? Então vamos pegar e assumir que o n vai ser igual a menos 10. Daí eu vou testar aqui, ó. 0 é menor que menos 10? Não. Então vai ter 0 aqui. Certo? É isso que essa linha está falando para mim, é 59, não é? Isso. Eu vou comparar. 0 é diferente de 0? Não é. Não. Então eu não vou para sai. Eu executo a próxima linha, 62. A 61 é a próxima linha, mas como tem um comentário, a próxima linha válida vai ser a 62. E aí eu dou aquele printf. A gente tem a receitinha do printf aqui, é isso aqui, ó. Só que aqui vai ser o strr. Vamos compilar esse negócio e reexecutar para a gente ver. Vamos lá, ó. Deixa eu limpar esse negócio primeiro e vamos chamar o syscall. Digite o número de termos, daí eu vou ler. Agora eu vou escrever aqui, ó, menos 10. Tá lá o menos 10 no V0, estão vendo? Vou copiar ele para S0. Tá lá nesse 0. Agora eu estou carregando o endereço do N e salvando ele. Tá lá o menos 10. Na posição de memória que eu associei ao N. Tá vendo aqui o saiu na tabela de labels? Vocês estão vendo o Mars aí, né? Sim. Olha aqui, o SAI está associado à instrução que está no endereço 00400040. Olha que instrução que está no endereço 00400040. É essa aqui, ó. Vamos olhar o código aqui. O SAI está associado à próxima instrução válida, que é SADU V0010. Tá certo? ADU V0010. Entendeu? Aí, no caso, o SAI seria o label. O SAI é o label. A etiqueta aponta para esse endereço de memória, que é onde está a instrução ADU V0010. Aí eu posso chamar do que eu quiser esse label aí.
Você dá o nome que você quiser, mas tem que começar com uma letra, não pode começar com um número. Esse label é tipo um else, né, então? Não, esse label é o salto para pular o if, pular o bloco. Esse label está apontando para a próxima instrução depois do bloco. Sim, que aí, tipo, é meio que similar a um else, porque, tipo, o if, o que tá dentro do bloco é o corpo do if, né, e, tipo, o que tá depois geralmente é, tipo, uma analogia, tipo um else. Depois que a gente entender isso, eu vou estender esse código para ter um else. E daí você vai ver a diferença. Pode ser? Ok. Vamos só passar aqui, ó. Então eu já salvei o N na minha memória e agora eu vou comparar. Se o N, se o zero é menor que N, não vai ser. Então o T0 vai ter zero. Ali bonitão, certo? Daí eu estou comparando, ó. O zero é diferente de zero? Não é. Então eu executo o código. Tá certo. O zero é diferente de zero? Não é. Então eu não pulo. Que o zero é igual a zero, certo? T zero vai ser igual a zero. Então eu executo o código e dou a mensagem de erro. Ó. O número de termos deve ser um inteiro positivo. E daí eu continuo executando normal e termino o programa. Agora, se eu executar o programa e digitar... Ah, droga. Deixa eu limpar. Syscall. Aí eu vou ler o número. Agora eu vou escrever o 42 aqui, ó. Tá lá o 42 no V0. Vou copiar ele para o S0. Eu já fiz isso, tá ali. Agora eu vou salvar na memória. Veio para cá o 42. Daí eu vou comparar. O 0 é menor que 42? É. Então o T0 vai receber 1. E aí eu estou comparando. 1 é diferente de 0? É diferente de 0. Então eu vou pular para o SAI2 e eu não executo esse código. E termino o programa. Me contem o negócio. Vocês entenderam? E vocês concordam que isso é infernal? É meio difícil de entender, mas dá para engolir, pelo menos. Assim, eu sei que vocês entenderam, mas para vocês parece contraproducente. Porque você tem que pensar o contrário, é muito trabalhoso, concordam? Sim. E se isso aqui fosse assim, ó? Se o N for diferente de 0, executa esse código. Else faz um printf ban. E aí, o que mudava no nosso código? A gente colocaria um jump para o printf? Exato. Olha aqui. A gente mantém esse começo igual, ó. Eu comparo se eu tenho que ir para sai, mas esse sai agora não é sai, ele vai ser else. Esse aqui é o corpo do if, terminou o syscall, agora nesse sai eu vou ter o else. E aqui eu vou fazer faz o print do else. Que vai ser o... Deixa eu copiar aqui, porque a preguiça é a mãe de todas as virtudes. Vou chamar er1. Vou colocar a string lá, porque ela tem que existir, né? E agora, olha o que eu tenho que fazer. Aqui eu tenho que dar um jump. Sai 1. Porque eu não quero executar o corpo do else. E aqui eu vou ter o sai 1. Então, observe... Nossa, que bagunça, velho. Um if vira isso aqui, cara. É bem nojento o código, não é? E deixa eu falar um negócio para vocês. É 100 vezes mais legível do que fosse no assembly do x86. Do que se fosse no assembly do x86. O assembly do x86 é bem pior. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou comparar... E do MOS? Do MOS é muito ruim também?
Que MOS? O do Atari. Ah, você está falando do Z80? Isso. O 80 é muito parecido com o assembly do X86. Muito parecido. É um clone. E o 6502 também é infernal, né? É bem complicado também. Esse aqui ele é verbose. O do MIPS ele é verbose. Ele é muito literal. Mas ele é limpo. Confuso pra gente, porque vocês aprenderam primeiro a programar em uma linguagem de alto nível, agora estão vendo assembly. Mas ele é limpo, perto do código do x86. Professor, qual é a diferença? Porque, tipo assim, qual a diferença de quando ele vai entrar no else, mas não vai entrar no SAI1? Então, vamos ver aqui como é que ele executa. Na linha 60, começa o nosso if. Tudo que eu faço primeiro aqui é testar se o n é maior do que 0. Se ele for maior que 0, eu não quero entrar no corpo, eu quero pular para o else direto, não é? E daí eu testo. Se ele não for igual, se o n for maior do que 0, o T0 vai ter 1. Então, se aqui for 1 e aqui é 0, eles são diferentes? São. Então, eu pulo para o else. Está fazendo o que eu quero. Se aqui tem 0, o 0 é igual a 0. Então, eles não são diferentes. Eu não pulo para o else e eu executo o if. Aí eu executo o if, mando a mensagem e a última instrução é pulo else. É isso que esse J está falando. Não executo o código do else. Aí, quando eu chego na linha 66, eu pulo direto para 72. Entendi. Então, ó, olha esse negócio executando. Eu vou fazer direto aqui, ó. Vamos colocar um número negativo. Menos 10. Falou que precisa do inteiro positivo. Agora, se eu colocar um número positivo, vamos colocar o 10. Aí ele vai falar B. Viu como é que um if else é feito? Agora, essa é a estrutura básica. Se essa condição muda, esse primeiro teste aqui ele pode mudar. Você pode ter que fazer vários SLTs, depois combinar eles usando a operação bit a bit. A gente vai fazer um exemplo que tem isso depois, tá? Como vocês podem ver, já são 10 e 10. E a gente tem bastante coisa para ver ainda hoje. Deixa eu limpar esse código aqui, deixa só o código do nosso coisa mesmo. A gente pode tirar esse J e esse else aqui, que não fazem parte do nosso código, né? E a última coisa que a gente tem que mudar é o else ali virar SAI1. E deletar o bar daqui. Beleza. Então a gente fez esse primeiro teste. Agora a gente tem que fazer esse segundo teste. Ah, nós não terminamos o código ali. Já vou arrumar o que está faltando. Percebe que aqui eu ainda tenho um return 0? Ou seja, se eu digitar um número que é negativo, eu vou falar que o número tem que ser positivo, eu vou terminar o programa. É isso que eu estou falando. Então, você pode colocar aqui direto um ADU 0010 syscall. Você pode fazer isso. Outro faz isso aqui, ó, jump. E aí você associa a esse endereço aqui o exit. Então, essa etiqueta vai ser associada ao endereço onde está o ADU, para a próxima instrução válida. Tranquilo? Professor, você pode só relembrar rapidamente o scanf? Que eu estava passando ali nele, eu buguei na hora de tentar ler ele de novo. Claro. Cadê ele? Tá aí mesmo. Aí, ó. Beleza, o scanf ele quer ler um valor do teclado da entrada padrão e colocar numa variável, não é? Isso. A variável, no caso, aqui é a n, que existe na memória estática. Você não consegue escrever ela direto. Você não consegue escrever na memória direto. Você tem que sempre escrever no registrador ou ler de um registrador. Então, o que eu estou fazendo aqui é chamar o sistema operacional, ou a BIOS, né?
com o código 5, que é o código reservado para leitura de inteiros. Então, eu coloco no V0 e dou o syscall. Daí, quando isso acontece, o cursor fica aqui esperando a entrada de dados. Eu digito o número, ele retorna o syscall. O número lido vai estar no V0. Na linha 52, eu pego o que está no V0, somo com o 0, dá o próprio V0 e coloco no S0. Basicamente, eu estou salvando o N no S0. O número lido no S0. Daí, na linha 53, eu carrego o endereço de memória onde o N está, o espaço reservado para o N, o endereço do espaço reservado para o N, e eu salvo o N, que está no S0, nesse endereço de memória. Lembrou, filho? Sim, então você leu do teclado, colocou no V0. Aí depois do V0 você jogou para S0. Aí depois você pegou o endereço, que é o N, colocou em T0, e aí pegou o valor de S0 e jogou em T0. Exato, no endereço que está no T0, é um ponteiro. Ah, tá. Ok. Entendi. Certo? E no caso a gente só tinha declarado o N sem valor, só o espaço mesmo. Quando a gente declarou o N aqui, ó, eu só reservei 4 bytes para ele, mas eu não falei que o valor que ele tinha. Entendi. Quando eu li o N, aqui nesse SCF, eu estou mudando efetivamente o valor do N. Então eu tenho que refletir isso na memória. É isso que isso aqui faz. Só que eu mantenho o N no S0 porque eu vou trabalhar com ele. E para eu poder usar o N, ele tem que estar no registrador. Uma pergunta. No caso, você jogou o valor de V0, que era o valor que você deu do teclado, para S0. Qual é a diferença de simplesmente usar o V0 ao invés do S0? Tu pode. O problema é que o V0 ele tem não tem nenhum problema deixar o valor lá. Só que, e quando eu for usar o V0 de novo? Por exemplo, aqui, ó. Aí eu sobrescrevo o N e perdi ele. Não. A minha dúvida não é deixar ele lá. Da memória. Mas eu vou usar muito o NL. Então eu já coloquei ele no registrador de trabalho. Entendi. Então o motivo que você deixou ele no S0 é para poder usar o S0 depois. Exato, para poder usar o N depois, sem ter que carregar da memória. Entendi. Ok. Agora, quando eu alterar o valor do N, eu tenho que necessariamente espelhar ele na memória, porque senão os valores que estão nos meus registradores, eles estão desincronizados com o que está na memória. Entendi. Então, tipo, você usou o S0 para jogar o valor que você leu do teclado em T0, que é o endereço de N. E0 para eu poder usar ele em outras interrupções. E aí, sempre que você fizer esse processo, você tem que alterar o S0 de novo para continuar usando ele corretamente. Exato. Ok. Obrigado, entendi. É um saco, se tu para pensar, você tem que se preocupar em manter a consistência entre o que está nos registradores e o que está na memória. Só que lembra, você tem muito mais memória do que registradores. Num programa sério, num programa mais complexo do que esse aí, rapidinho você fica sem registrador. Então você vai ter que sempre estar se preocupando com isso, manter a consistência dos dados que estão nos registradores com os dados que estão na memória. Porque vai chegar um momento que você vai ter mais dados na memória do que nos registradores. Pensa que você tem uma array de 100 posições. Dá para colocar cada um dos elementos num registrador? Não, um bloquinho de nota do lado falando qual valor está em qual variável e qual registrador tem qual valor. Exatamente assim que você programa em Assembly. Só que mesmo que tu não tem 100 registradores para colocar cada um dos elementos do vetor. Então você vai ter que ficar trabalhando com a memória. Carregando um por um deles, da memória para o registrador opera, volta para a memória. Sacal. Mas é assim que o computador funciona. E eu espero que seja bem sacal mesmo, porque se for, vocês vão guardar na cabeça de vocês. Eu sei que é sacal, mas eu espero que vocês sintam que ele é sacal. Daí vocês guardam. Beleza? Daí agora a gente tem que traduzir isso aqui. Agora é um if que tem um ou. Ah, agora lascou na piromba. Como é que vocês sugerem que eu faça isso? Alguém tem alguma sugestão? Você pode fazer tipo assim, você pode fazer um SLT com o BNE, tipo meio que naquela mesma estrutura para verificar se ele é igual a 1 e colocar o label dele para um lugar. E aí depois você faz um outro código logo abaixo desse, mas ainda antes do label dele,
para verificar se ele é igual a 2 e saindo para o mesmo lugar. Você está certo, só que essa solução ela é extensa. A gente gasta até o final da aula para terminar ela. E vamos precisar até de uns minutos extra. Mas o que você sugeriu funciona. Mas vamos ver uma solução mais inteligente? Primeira coisa que vocês têm que notar é o seguinte. Isso aqui é uma constante, não é? Isso aqui também é uma constante. Então eu tenho que colocar essas constantes em registradores para poder trabalhar com elas. A primeira coisa que eu vou fazer é um add u. Vou colocar no T1 0 mais o número 1. Eu vou fazer a mesma coisa com o 2. Vou colocar no T2 o número 2. Então agora eu tenho minhas constantes em registradores. Eu posso trabalhar com elas, não posso? Então pensa no seguinte, eu quero executar esse código se... Professor? Oi, fala. Não tem essas constantes já em registradores, não? Que nem a gente tem o 0? Infelizmente não. Só o 0 a gente tem em registrador. Uhum. Obrigado. Porque o 0 é o elemento neutro da soma. A gente até poderia defender um argumento de que a gente precisaria de um registrador 1 que tivesse o 1, porque vai ser o elemento neutro da multiplicação. Mas, na realidade, o elemento neutro da soma ele é muito útil para usar o add como uma ferramenta de atribuição, de troca de valores de registradores. Por isso que a gente tem o 0. A gente faz isso o tempo inteiro, soma coisa com 0 para mover do S0 para o T0, por exemplo, aqui na linha 59, tá vendo? Mas o 1 e o 2 ou qualquer outra constante a gente não tem. Então, observe o seguinte, eu quero executar o if se o n for igual a 1 ou o n for igual a 2, não é? Isso. Então, na realidade, eu tenho que pensar inverso, não é? Quando que eu não quero executar o corpo do if? Menor do que 1 ou maior do que 2. Exato. Então, eu posso testar o seguinte. Vou até abrir aqui para a gente não perder tempo. Aqui. Olha aqui. Se o S0 for igual a T1, ou seja, o S0 é o meu N, né? Se o N for igual a 1, eu quero executar o if, não quero? Sim. Então eu já pulo para ele. Certo. E aí aqui é o corpo do if. Vamos chamar aqui, ó, if2. E aqui é o corpo do if. O if termina aqui, ó. Esse é o corpo do if. Agora, se o S0 não for igual a 1, se o N não for igual a 1, eu não vou pular para o if2, eu vou executar a próxima instrução. E daí eu vou testar, ó. O S0, que é o N, ele é igual a 2? Ele não é igual a 2? Se ele não for igual a 2, ele não é nem igual a 1, nem igual a 2. Concordam? Na primeira linha, na 75, eu testei se ele era igual a 1. Se ele não for, eu não pulo para if2, eu testo aqui. Então, nesse ponto aqui, na linha 76, eu já sei que ele não é igual a 1. E aqui eu estou testando. Ele também não é igual a 2? Se isso aqui for verdade, eu saio. Professor. Eu executo o corpo do if. E aqui vem o sai 2. Ó. Agora, Professor. se ele for igual, digamos que o T2 tem 2 e o N for 2. Então, o que eu estou testando? 2 não é igual a 2? Não, eles são iguais. Então, isso aqui não é verdade. Eu não pulo para cá e executo o corpo do if. Fala, filho. O comando não tinha que ser o mesmo? Já que você está fazendo a mesma operação? Não. É o inverso do que está lá em cima. Porque o BQ e o BNE, eles saltam se a condição eles saltam se a condição é satisfeita.
Não, sim, eu tô perguntando se eles não tinham que ser iguais entre si. Se não tinha que ser os dois BQs ou os dois BNEs. Não vai funcionar. Observa o que está acontecendo aqui. Digamos que o N seja 2. Beleza? Vamos considerar aqui, ó, N igual a 2. Então, eu estou testando aqui, ó. 2 é igual a 1? Não. Eu estou testando se pula se for igual, não é? Então, 2 não é igual a 1. Então, eu não vou pular para if 2. Eu vou executar a próxima linha. E agora eu estou testando aqui, ó. 2 é diferente de 2? Não. Então, eu não pulo para sair 2. Eu executo o corpo. Se o N for 42. 42 é igual a 1? Não. Então, eu não pulo para if 2. Eu executo a próxima instrução. 42 é diferente de 2? É. Então, eu pulo para 2 e não executo o corpo. Entendi. Professor, bateu uma dúvida aqui. Se na linha 77 eu tivesse uma BQ, ficaria errado também ou funcionaria da mesma forma? Se fosse B aqui, ficaria errado. Isso. Pensa o que vai acontecer aqui agora, ó. S0, o 42, é igual a 1? Não. Então, eu não pulo para if 2. Aí eu executo a próxima linha. 42 é igual a 2? Não. Então, eu não pulo para sair 2. Eu executo o corpo. Não, mas eu falo, não tem problema usar BQ duas vezes, não. Não tem Em problema. seguida. Mas a lógica que pede um BNE. Mas eu não consegui entender a diferença entre as duas. Mas assim, não é a mesma coisa, praticamente? É quase a mesma coisa. O BQ, ele testa essa condição aqui. Ele compara se esses dois são iguais. Se eles forem iguais, ele pula para esse label. O BNE testa se esses dois são diferentes. Se eles forem diferentes, ele pula para esse label. BQ, branch if equal. BNE, branch if not equal. Certo. Professor, se a gente alterasse o BNE para BQ e ali sai 2 para if 2 e simplesmente apagasse o sai 2, funcionaria? Dá para fazer isso aqui, ó. EQ e muda isso aqui para if 2. Isso. Apaga o sai 2. Correto. Não funcionaria. Você pode fazer isso aqui, ó. Deixa o sai 2 lá. Se fizer isso aqui, ó. Jump. Jump. Para sai 2. Então, eu estou comparando, ó. O N é igual a 1. Digamos que seja N igual a 1. O N igual a 1, 1 igual a 1, pula para if 2 e executa o corpo. Maravilha. Terminou de executar o corpo, vai executar a próxima instrução que está no sai 2. Agora, e se o N for 2? O 2 é igual a 1? Não. Então, não pulo para esse, executa a próxima instrução. 2 é igual a 2? É. Então, eu executo o if, pulo J e começo a executar o if 2. Executo o corpo e continuo. Se o N for 10. 10 é igual a 1? Não. Então, executa a próxima instrução. 10 é igual a 2? Não. Então, executa a próxima instrução. J para sair 2. Pulo o if e executo. Isso está certo também. Eu usar o BNE daquele jeito, eu evito aquele jump ali. Mas eu acho que esse código aqui fica mais fácil para vocês entenderem, não fica? Fica, mas no Sim, caso, ficou bem mais. o BNE ele é a junção desse BQ com o jump na lógica. Nesse caso, ele vai funcionar uma junção de do BQ com o jump. Mas semanticamente, não funcionalmente, né? Não, sim. Na lógica, para esse problema, ela. Exato. Aí sim, você está correto. Daí agora o que a gente tem que fazer é imprimir essa string. Então vamos imprimir ela. Imprimir a string é isso aqui. No corpo, agora a gente vai colocar, né?
Então, agora não é ST, é 2-1, se eu não me engano. Daí a gente tem que pôr o N e depois a 2-2. Então a gente vai ter mais... Opa, droga. Certo, e aqui vai ser a 2-2. E aqui o Muriel. Qual é o código mesmo? É 5 para imprimir inteiro, né? Sim. Aqui no A0 a gente coloca o inteiro que a gente quer imprimir, que é o S0. Vou salvar isso porque a gente está no Windows. Então vamos ver o que o nosso programa já faz. Ele faz o teste se é menor que 0 ou se é 1 e 2. Então vamos executar ele. Ah, deu um jabu aqui. Ele está reclamando que não é um LA, é um A de U. Foi, vou executar. Então se eu digitar 1, ele falou que o Fibonacci deu caca aqui. Ó. Não, a gente usou o código para ler inteiro. A gente quer fazer imprimir inteiro. Eu acho que é 1. É 1. Então vamos compilar de novo e executar. Então se a gente quiser o Fibonacci de 1, ele vai falar para mim que o Fibonacci de 1 é 1. Se a gente quiser o Fibonacci de 2, ele vai falar que o Fibonacci de 2 é 1. Até agora o programa está fazendo o que a gente queria, certo? Mas a corretude do programa é o de menos. O importante para mim são as estruturas de controle de seleção. E agora a gente vai fazer o controle de fluxo. Gente, a aula terminou. Então, quem precisar sair, pode sair. Mas eu acho que eu vou fazer esse fora, quem quiser ficar aí. E a gente retoma na aula que vem. Vocês querem parar por aqui? A gente retoma na quinta. Acho que já está bem denso por hoje, não? Tipo assim, eu peguei um programa simples, né, pessoal? Mas vocês veem que a realização dele em Assembly ela não é simples. Tem muito detalhe que você precisa considerar. Virou um livro isso aí, professor. Como assim, velho? Até Hello World é difícil. Não tô entendendo mais nada. A gente não escreveu nem 100 linhas de código. Vocês estão chorando à toa. Exatamente. E com 97 linhas de código, você não fez praticamente nada ainda. De um código. Tipo, virou um livro isso, logo mais. Tranquilo, que até a Mas gente... ele não vou ter que fazer, né? Quando a gente estiver vendo uma das últimas aulas de programação, a gente vai estar escrevendo 300, 400 linhas juntos aqui em 100 minutos. Deus é mais. Assim espero. Não, Mas ó, que eu escreva e entenda. eu estou bem satisfeito com a aula, porque vocês perguntaram bastante, eu tive bastante oportunidade de sanar dúvidas de vocês. E, tipo assim, tudo que vocês viram na faculdade agora é bem alienígena. Para quem nunca viu programação, TI/PC é um trauma. Junto que vocês viram junto com IPC, vocês viram junto com Lisp, não foi? Com o Haskell. Haskell. Foi, Carlinhos, cara. Então, o Haskell e IPC no primeiro semestre é traumático. Daí no segundo semestre vocês começam a ver. É porque você não viu Prolog e ED1. Nossa, segundo. Nossa, Haskell foi lindo comparado com o Prolog. Daí no segundo semestre vocês veem, junto com estruturas de dados, vocês veem Prolog e matemática. E matemática. Para ajudar. E sistemas digitais. Sistemas digitais. E aí chega no terceiro período, vocês vão ver a OC, o que vocês veem é que na realidade programação é muito mais complicado do que vocês imaginavam. Quando realizada no seu estado mais fundamental, em Assembly, né? Mas fiquem tranquilos, pessoal. Depois do terceiro período, as coisas melhoram consideravelmente para vocês. Professor. Oi. Você podia passar uns exercícios, tipo, básico, somar, multiplicar, para a gente treinar essas instruções aí. Se der certo. Tá, eu vou fazer o seguinte. O que eu quero que vocês façam para quinta-feira? Tentem fazer isso com base no que vocês viram até agora. Porque, na realidade, tudo que vocês precisam, vocês já viram. Lembre-se que o for vai ter que ser dividido. Você vai ter que inicializar um registrador com o constante 2. Você vai ter que... Na realidade, isso aqui está errado, cara. Isso aqui tem que ser 3.
N mais 1. Vai dar o mesmo. Se você colocar 2N, vai dar a mesma coisa, mas assim tá certo. Assim tá funcionalmente certo. Tentem fazer esse for usando o... Tudo que vocês precisam para fazer o for é jump e BQ. Olha, você quer comparar se o I é menor ou igual que N mais 1, não é? A gente já não fez isso aqui? Essa condição aqui, ó. Saltar se uma variável é maior do que uma constante? Já, a gente fez aqui, ó. Acho que sim. Ele é menor ou igual que 0. É o que a gente quer fazer. Só que em vez de você comparar com 0, você vai comparar com N mais 1. E aqui, ó, para comparar se uma coisa é igual a uma constante, você coloca isso aqui num registrador, em vez de usar o registrador 0. Só que lembrem-se que essa condição tem que ser invertida, né? E aí você vai usar a etiqueta para o for e tem que dar um I++ no final disso aqui, depois que executar o corpo, essas 3 instruções. Tentem fazer. Não se sintam frustrados se vocês não conseguirem fazer. Eu sei que isso é mega alienígena. Mas se vocês gastarem 1 horinha tentando resolver isso, debugando ali no Mars, já tá bom que chega para quinta-feira. Quinta-feira eu vou passar vários pedacinhos de código para vocês fazerem. Vou passar, por exemplo, para vocês fazerem um while, um do while. Mas antes eu vou dar umas dicas para vocês. E daí, depois disso, na quinta-feira a gente vai ver acesso à memória. A gente já fez um pouquinho aqui com o Save Word, né? Mas a gente vai estudar isso aqui em detalhes. E semana que vem a gente começa a ver funções. Aí, cobrindo... Tem mais algumas aulas que a gente vai ver mais algumas instruções. Terminando isso, a gente vai passar umas 2 semanas só programando coisas mais complicadas. Daí, juntos. Daí vocês vão ganhar fluência. Mais complicado que isso? Meu Deus. Bem mais complicado. Ave Maria. A gente não Daniel viu, do céu. a gente não viu estrutura Meu de Deus do céu, gente. Gente, Vou nem dormir hoje. vocês não foram meus alunos antes, mas eu tenho... Bom, já deu a aula, a gente pode só conversar. Deixa eu só pôr isso aqui para parar a gravação. Ô, Daniel, é pra gente fazer um for ou é pra gente fazer o Fibonacci